Portanto, quais são esses 4 atos que a gente está falando? Criação, queda, redenção e restauração. A criação é Deus estabelece uma ordem. A queda é o pecado desfaz essa ordem. Depois vem uma redenção, que é Deus agindo para restaurar a ordem da criação. E a restauração é quando isso já está restaurado, está em perfeita ordem, novamente. Então esse daqui é o ciclo que acontece ao longo da Bíblia. A gente vai ver lá então, conhecido em Gênesis, Deus cria todas as coisas e cada vez que ele fala que criou algo, ele fala que era bom. Ele fez isso e viu que era bom. Ele fez aquilo e viu que era bom. E no final ele fala que era muito bom. Então a criação de Deus é boa. Isso é importante já para a gente determinar, porque isso é uma diferença, a gente vai ver na próxima aula, quando a gente for entrar no capítulo 1, as diferenças entre as visões de criação nos povos antigos. Mas é importante já para a gente estabelecer que aquilo que a gente tem criado, as coisas, a matéria, né, aquilo palpável, são coisas boas. Porque existem visões de mundo, religiões antigas, até hoje em dia mesmo, a ideia de que este mundo é ruim, é mau, o mundo material é mau, e que a gente precisa o quê? Trabalhar para sair daqui. A salvação, então, ela seria a fuga do mundo material para o mundo espiritual. Isso não é cristianismo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina uma restauração. Primeiro, ela não ensina que este mundo é mau, que as coisas criadas são más. Não, as coisas criadas são boas. E ela não fala lá no Apocalipse na destruição de todas as coisas. Ela fala na restauração de todas as coisas. Fala em novos céus e nova terra. As coisas sendo restauradas, voltando ao aspecto original de ser bom. Essa ideia de fuga, de virar um fantasma e sumir, é uma ideia da filosofia grega. Isso é Platão. Fuga do corpo, a matéria é má. Isso é uma coisa platônica, é coisa de Platão. Mas a gente fala o quê? Na ressurreição. A ressurreição do corpo, a restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra. A ideia cristã é essa. Você precisa entender isso. Por quê? A criação ela vai ditar isso. O tom, isso está aqui na criação. Então eu quero que vocês entendam esses 2 movimentos que vão acontecer aqui. Você tem a ordem e você tem a desordem. E a gente tem ao longo da Bíblia um movimento de daqui para cá e de lá para cá. O movimento da desordem para a ordem é chamado de criação. A gente estabelece uma criação e essa criação ela mostra o quê? Um propósito, uma relação, um lugar, uma vontade. Quando a gente está falando de ordem, a gente está falando da vontade de Deus, da intenção dele. Então, quando a gente for ler Gênesis, a primeira coisa que a gente tem que entender é Deus estabeleceu uma ordem segundo a sua vontade. A vontade de Deus era o quê? Essa daqui. Boa, perfeita e agradável. Isso está revelado lá na criação. Como deveria ser a vida humana? Criação. Como deveria ser a relação do ser humano com Deus? Criação. O plano original de Deus a gente vê na criação. Então, no Gênesis 1, 2, a gente vai ver o que? A vontade dele, a vontade de Deus. E como ele se revela, o que ele espera do ser humano. Isso é o principal que vocês têm que entender de Gênesis 1 e 2. É o que significa a criação. Por que essa mensagem está lá? O autor ele escreveu para mostrar essa ordem estabelecida por Deus. E isso vai reverberar ao longo de toda a Bíblia. É como uma criação de uma imaginação. Você precisa imaginar o que é bom, o que é agradável, qual é o alvo do plano perfeito de Deus. Isso está estabelecido na criação, na ordem. Só que existe um outro movimento também que é da ordem para a desordem. E essa ordem para a desordem ela acontece também lá no Gênesis com o pecado. Então o pecado ele vai fazer esse movimento de ordem para desordem. E no Gênesis, a gente vai ver isso muito claro, depois de Gênesis 3, que é a queda do ser humano. Os textos sequentes, eles vão mostrar as desordens que acontecem.
Esse movimento aqui, eu vou chamar ele de desordem, perdão, de ordem para desordem. Vou chamar ele de descriação. É uma palavra que eu estou inventando mesmo, não eu, o autor inventou. Não é uma palavra que existe. Mas se daqui para cá a criação, de lá para cá, vai ser uma descriação. É o contrário da criação. Eu vou mostrar para vocês como isso aparece várias vezes na Bíblia. Os autores bíblicos, eles têm essa ideia também de descriação. Consequências do pecado, de tirar as coisas do lugar, de estabelecer uma desordem, seria a descriação. E a Bíblia ela mostra isso várias vezes. Criação, descriação. Aí é Deus trazendo a ordem novamente, o movimento de criação, trazendo para a vontade dele, trazendo para o... Você pode pensar isso não só com as coisas materiais, estou falando, mas com a organização das coisas. Pensa, por exemplo, no estabelecimento do culto no Antigo Testamento. O culto no Antigo Testamento era o quê? O templo, sacrifícios. E uma série de vezes, Deus estabelece, a ordem do culto é assim. Vocês vão trazer um animal X, vai entrar o sacerdote ali, ele vai fazer o rito tal, ele vai jogar, aspergir um negócio aqui, vai matar esse animal, vai... Então existe uma ordem estabelecida, essa é a vontade de Deus. Ao longo da Bíblia, várias vezes, essa ordem é quebrada. E aí você tem sacerdotes que fazem o contrário, pessoas que entregam as ofertas, que são os animais, impuros, aleijados, aqueles que não são bons. Você tem até mesmo o abandono dos sacrifícios, desordem. Aí Deus faz o quê? Ele manda um profeta, ele fala, galera, vocês estão tudo em desordem aqui, vamos voltar à ordem. Aí ele reestabelece o culto, aí chega um rei e fala, galera, vamos voltar a fazer o culto, vamos voltar a fazer os sacrifícios, vamos voltar a fazer a celebração no templo. Então, um movimento de criação, é voltar para a vontade de Deus. Isso vai acontecer na Bíblia várias vezes. Então, esse movimento aqui é que eu quero que vocês percebam. De criação, desordem para ordem, e de descriação, de ordem para desordem. Aí foi. Então, lá no Pentateuco mesmo, a gente vai ver isso algumas vezes. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. O dilúvio é um exemplo de descriação. Deus, ele cria, ele estabelece uma ordem, a vontade dele, e depois você vê o quê? Isso sendo desfeito, digamos assim. Porque você vê lá no próprio texto voltar à ordem antiga, né? As desordens. Então, se no relato de Gênesis fala que Deus separou as águas do firmamento e as águas que ficam na terra, no dilúvio, ele fala que abriu-se a comporta do firmamento. É como se ele tivesse separado as águas e as águas voltaram a vir de volta, né? Isso tem muitos simbolismos aqui, mas ele está mostrando a desordem, está mostrando como que a criação ela meio que voltou ao estado que era desordem. Só que ele faz o quê? Uma recriação. Deus faz uma aliança com Noé, ele estabelece, eu nunca mais vou destruir o mundo dessa forma, vou colocar um símbolo aqui. Então, sempre Deus oferecendo uma recriação ali para frente. As pragas do Egito. As pragas do Egito são exatamente isso. Você tem 10 pragas. Então, as pragas elas mostram eventos naturais, ou seja, da natureza. Eventos naturais. Então, a água virando sangue, a morte, são animais, sapo. Então, são eventos naturais que a natureza deveria estar em ordem e ela começa a entrar em desordem. Isso é um exemplo de descriação. Mas logo em sequência, Deus estabelece o quê? Os 10 mandamentos, né? A Torá. Para contrastar com a desordem. Então é Deus recriando, ele trazendo a ordem de volta. A ordem é assim, ó. Como que eu quero que as coisas funcionem, são assim. O cativeiro babilônico, mais para frente, na história de Israel, é um exemplo de desordem, de descriação. A vontade de Deus qual que era? Era que o povo vivesse na terra prometida. E o próprio Deus, ele manda que um inimigo vá lá e tire as pessoas lá da terra prometida e leve para outro lugar.
Então, aquelas pessoas que estavam na Terra Prometida, elas são levadas lá para a Babilônia, ficam lá anos. Isso é um exemplo de descriação, de desordem, estabelecimento de desordem. Mas Deus oferece o que? A recriação, que é a restauração disso, é o retorno do povo. O povo retorna e reconstrói. E, no final das contas, a história humana toda é essa. A gente vê que a descriação é o quê? É o nosso estado pecaminoso. O pecado entra no mundo, ele estabelece o que? A desordem. E o que Jesus vem fazer? Ele vem reestabelecer a ordem. Ele vem falar de quê? De uma nova criação. Aqueles que estão inscritos em Cristo, nova criatura são. Você vê que esse tema ele é recorrente na Bíblia. Descriação, recriação. Portanto, então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que criação na Bíblia, ela é um tema. Ela é um evento, sim, mas mais do que ser um evento, ela é um tema que ele é recorrente. Que os profetas, que os apóstolos, eles conhecem esse tema e eles vão trazer volta e meia, o tema da criação. Quando eles querem falar sobre isso, eles vão falar sobre a linguagem da criação. Cadê minha água? O negócio funciona quando quer. Então, eu quero que vocês vejam aqui primeiro, vamos voltar aqui e ver como que os profetas trabalharam isso, tá? Peraí, deixa eu só ver um negócio que eu acho que parou de gravar. Beleza. Então eu quero que vocês vejam como é que os profetas eles falam sobre isso. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Você que está com a Bíblia, você vai me ajudar, tá bom? Os profetas, eles conheciam essa linguagem da criação, esse efeito teológico, eu vou chamar assim, que é o tema da criação. E descriação também. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de profetas, e Jó, que não é um profeta, né, mas falando sobre descriação, esse processo que a gente falou aqui. Então eu quero que vocês percebam nesses textos o quê? É eles utilizando a linguagem da criação, os símbolos da criação, para mostrar a ordem e a desordem. E o movimento de criação e de descriação. O primeiro deles lá, então vai ser, antes da gente entrar propriamente dito, eu quero que vocês entendam essa abertura lá de Gênesis 1, né? Quem puder ler pra gente aí, por favor. Alguém abra pra gente? Que pode? Gênesis 1 é o primeiro versículo da Bíblia. Na verdade, a gente vai querer ver o 2. 1, pode ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Pronto. Beleza. É isso que a gente queria ver. Então, Deus criou os céus e a terra. E o que tinha antes? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, não havia luz. Então, ele está descrevendo um cenário de caos. E essa expressão, sem forma e vazia, em hebraico é esses aqui, é o tohu vabohu. Nando, você sabe ler hebraico? Não sei ler hebraico, tá? Eu não vou ficar falando de hebraico aqui não. Mas a questão é, essa expressão ela é muito importante para a gente entender. Porque ele está descrevendo primeiro algo que está sem forma e vazio. Então esse sem forma e vazio é a descrição da falta de organização, da falta de caos, da falta de organização e da presença do caos. Existe o que ali? Caos. E essa expressão, ela volta mais especificamente em Jeremias, que ele vai falar sobre sem forma e vazio também. Como é que ele fala isso? Agora eu gostaria que alguém abrisse pra gente lá em Jeremias 4, tá? Jeremias 4. Quem pode abrir pra gente? Quem pode ler pra gente? Jeremias 4. Trouxe minha Bíblia. Alguém pode ler pra gente? Jeremias 4, versículos 23 a 26. Sem problema, tia. 23 a 26.
irmãos, que a pior. É mesmo? Eu não estou te vendo, tá tudo a roda preta. Puxa vida. A gente já estava do almoço, cheguei lá, por esse dia começou. Já estava ruim, aí conheci de manhã, besteira. De 24 a 26, 23 a 26. você vê a terra e elas que eram sem forma e vazia. Também o céu não tinha sua luz. Você vê os montes e eles que estavam tremendo e todos os poteiros estremeciam. E assim, observei eis que não havia homem algum. Todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra frágil era um deserto. As suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Amém. Obrigado, querida. Então a gente vê aqui Jeremias e ele usa essa expressão. É o único lugar na Bíblia, fora o Gênesis, que ele vai usar essa expressão aqui, sem forma vazia, o Tohu Babou. E ele usa essa expressão para mostrar o caos que estava Jerusalém, ou seja, na verdade o reino do sul ali, naquele momento. O momento em que as pessoas tinham sido levadas cativeiras para a Babilônia e não existia uma ordem na cidade, não existia uma ordem no reino. Estava sem rei, as pessoas abandonaram o culto, começaram a adorar outros deuses e Jeremias é um profeta que ele vai se levantar mostrando esses erros das pessoas. E ele vai descrever a situação falando isso. Ele fala, olhei e eu vi que estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Então ele fala especificamente, a terra estava sem forma e vazia. Os céus já não tinham luz. Veja que, primeiro, essa linguagem é absolutamente figurada. Não é que não tinha luz no céu literalmente. Ele está falando de um estado de coisas que era o caos. Ele olha para a cidade, as coisas que estavam acontecendo, as injustiças, e ele fala, isso aqui virou um caos. Para o leitor, quando ele fala assim, ó, a terra estava sem forma e vazia, e os céus não tinham luz, ele entende porque Jeremias está usando a linguagem da criação, uma linguagem que eles entendiam, para mostrar o quê? A desordem, o caos, a descriação. E você vai vendo que ao longo dos versículos, Jeremias ele vai mostrando vários elementos da criação meio que voltando ao contrário. Então ele fala que a luz ela está apagada. Em Gênesis, Deus cria a luz. Primeira coisa. Então ele fala, ó, já não tinha luz no céu, então a luz está apagada. Jeremias também fala da terra sem forma. Ele fala lá dos montes também. Os montes vai ser o próximo. A terra estava sem forma. Ele mostra como é que não tinha forma. É o contrário do que tem em Gênesis. Deus estabelece a forma. Ele fala de montes tremendo nesse texto aí que a gente viu. Lá ele fala do estabelecimento. Em Gênesis, ele fala do estabelecimento dos montes, da terra. Nesse texto, ele fala de aves desaparecidas, pássaros. É o contrário do que acontece em Gênesis 1:20, que Deus cria os pássaros, ele cria os céus e povoa os céus com pássaros. E ele fala também que não via nenhum ser humano, que é o contrário do que acontece na criação, em que Deus cria o ser humano. Esse texto de Jeremias, ele é um texto de descriação. Ele está mostrando descriação. Então, a linguagem dele, que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. O que está na mente de Jeremias para escrever isso? Ele está na mente de Jeremias está essa imagem de que criação é uma ordem e de que a descriação é uma desordem. E isso daqui é a descrição da descriação. Ele vai usar a linguagem que as pessoas entendiam naquela época, de fato. Ao ver isso daqui, as pessoas entendiam o que ele queria dizer. E essas coisas aqui, elas não são literais, elas são, de fato, muito simbólicas. Não é que não tinha nenhum ser humano. Tinha ser humano no reino, tinha ser humano em Jerusalém. Mas se ele falar que não tinha nenhum ser humano, ele está falando da desordem. Eles entendiam essa linguagem da criação como algo, o significado disso, as figuras, o que isso significa. Isso lá em Jeremias 4.
Prosseguindo, eu quero a mais ajuda de vocês para mais um texto, que vai ser Sofonias. Agora eu quero ver alguém achar Sofonias. Quem pode ler pra gente? Sofonias, está lá no final do Antigo Testamento, nos profetas menores, antes de Ageu, Zacarias. Tem Sofonias lá. Depois de Abacuque. Já achou? Então deixa a irmã Valcir ler pra gente, por favor. O capítulo 1, os versículos vão ser 2 e 3. Sofonias. Destruição vendeu. Ei que consumi por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as tropeças, juntamente com os ímpios, exterminarei os homens sobre a face da terra, assim diz o Senhor. Amém. Então aqui é a mensagem de Deus através do profeta Sofonias. Sofonias era um profeta da corte, ele era da família real ali, ele estava perto do rei que ainda existia ali. Também no período em que as pessoas já tinham sido levadas ao exílio na Babilônia, e ele vai trazer essa mensagem. E quando ele vai falar, ele utiliza novamente a linguagem da criação. E quando ele vai falar da descriação, na verdade aqui é uma figura da descriação do juízo de Deus. Agora que já não é mais as consequências do pecado, mas do juízo de Deus, que é essa descriação. Ele vai descrever o quê? Exatamente os elementos da criação, ao contrário. Então ele fala de que não tinha peixe, que vai destruir os peixes. Ele fala que vai destruir as aves, fala que vai destruir os animais, fala que vai acabar com o ser humano. Novamente, isso daqui é literal? Vai acontecer realmente? O ser humano vai ser exterminado? Deus vai acabar com o ser humano? Não, são figuras. Ele está usando a linguagem da criação. O profeta Sofonias, ele conhecia essa linguagem da criação e ele mostra aqui também a linguagem anticriação, que é a falta do homem, a falta dos animais, a falta das aves, a falta dos peixes. Novamente, a criação não somente como um evento, mas como um tema, tá bom? Um tema, percebam isso. Próximo aqui vai ser em Jó. Esse texto de Jó, eu não vou ler não, porque ele é um pouquinho maior e ele é um pouquinho menos direto. Antes de ler o Jó, tem um que eu não acrescentei aqui, que é muito bom também a gente ler. É outro profeta também menor, é Oséias. Pode abrir pra gente também? Que a irmã Valci tá rápida aqui no gatilho. Oséias 4. Oséias 4. Estou lembrando aqui de cabeça, eu acho que é isso. Do 1 até 4, eu acho. Pode ler pra gente, do 1 em diante. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto, e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Tá bem. Beleza. Obrigado. Então aqui a gente vê novamente como que aqui já não é, aqui já são as consequências da descriação. No quê? Na natureza. Então ele está denunciando aí que as aves, as plantações, a natureza, ela está sendo que destruída. E isso é uma consequência do pecado. Isso é, novamente, ele trazendo a linguagem da criação para mostrar como que existia o caos naquele momento. E Jó também aparece isso. Quando Deus ele vai falar com Jó, a gente está lendo Jó agora na nossa leitura bíblica, né, da igreja, e ficou bem claro para mim quando eu estava preparando o texto, quando eu estava preparando a aula, a gente tinha acabado de ler Jó, esse texto. Então, Deus ele chega para responder Jó, quando Jó questiona por que ele estava sofrendo, o que Deus responde para Jó? Ele fala da criação. Ele fala assim, onde você estava quando eu estabeleci os pilares da terra? Sou eu que sei quando o cabrito ele vai dar luz.
Então ele vai usar o que? Os elementos da criação. É o cabrito no campo, é uma corça que pasta, as nuvens que chovem. Essa linguagem da criação, novamente, Deus está querendo mostrar o quê? Ordem. Ele quer mostrar como ele não perdeu o controle de nada, que ele estabelece a ordem das coisas. Novamente, trazendo a linguagem da criação. Portanto, todos esses exemplos aqui é para mostrar para vocês como que os autores bíblicos, eles veem a criação como um tema que ele vai se desenvolvendo, mais do que um evento, um tema. E a gente não, portanto, quando a gente vai ler a partir da aula que vem, a gente vai ler, estudar Gênesis 1 e 2, o que você tem que se perguntar é o tema, qual o tema que está aqui? O tema da ordem, o tema da criação. Deus estabelecendo ordem às coisas. Mais do que você tentar entender o como as coisas foram feitas, você tem que entender o porquê que elas foram feitas em Gênesis, tá bem? Isso vai ser muito importante pra gente. Então aqui, ó, um resumo de como que acontece dos profetas, né? Por que os profetas eles usam essa linguagem de Gênesis 1? É um código compartilhado, é algo que todo mundo conhece, as pessoas entendem. Os leitores daquela época entendiam quando eles falavam da criação. Depois existe o julgamento, que é a descriação. Deus traz o juízo, o pecado entra no mundo, as consequências do pecado. E por último existe o que? A recriação, que é Deus refazendo, dando uma chance, oferecendo graça para que as coisas fossem novamente, voltassem ao estado original, que é o quê? Que é bom, que é de criação. Então, eu quero aqui para a gente se encaminhar já para o final, quero que a gente agora pense sobre o último passo agora, que é a recriação. A gente já falou muito da criação, a gente falou muito da descriação, agora a gente vai falar da recriação, que é um tema muito recorrente na Bíblia. Deus promete a recriação ao longo da Bíblia inteira, e a nossa grande esperança cristã é a recriação, é a nova criação. Eu vou utilizar aqui o texto de Gênesis 65 para isso, Gênesis 65. Lá no texto de Gênesis 65, ele fala basicamente o seguinte: pois eis que criarei novos céus e nova terra. O lobo e o cordeiro, eles pastarão, e o leão, ele comerá com palha como o boi. Veja que quando ele está falando da nova criação, do reestabelecimento da ordem, ele vai usar novamente o que? A linguagem da criação, que é os animais, é o pacífico, é tudo funcionando em ordem, é o que? A nova criação. O Gênesis 65 é um texto, perdão, Isaías 65 é um texto fenomenal, ele faz uma descrição grande disso. Ele usa novamente a figura dos animais, da natureza, para mostrar Deus restabelecendo uma ordem original, que era o quê? Boa. Deus fez tudo e viu que era muito bom. Não é de uma destruição, é do restabelecimento da ordem, é de uma novos céus e nova terra. Não é de jogar fora os céus e a terra, a gente tem muito essa imagem, mas preste atenção nisso. Ao longo da Bíblia é dito novos céus e nova terra, não é de jogar as coisas fora. Em Apocalipse, ele não chega atacando fogo em tudo, a gente tem essa leitura muito errada de Apocalipse. Ele restaurando, Deus chega, Jesus volta e ele restaura, ele estabelece um reino para sempre, e não é de destruir e fugir. Preste atenção nisso. E para a gente entender isso, a gente tem que entender a criação, novamente. Então, Isaías 65, ele fala de novos céus e nova terra. É análogo que a Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não foi isso que você leu pra gente? Deus criou os céus e a terra. E Isaías está prometendo o quê? Novos céus e nova terra. Existe uma harmonia entre as espécies. O leão, ele comendo junto com o cordeiro. Ele está falando da harmonia que existia lá em Gênesis 1, 24 e 25. O fim do luto e da morte. Ele está ele está mostrando como lá na criação original não existia morte, não existia dor, não existia sofrimento. E então a gente está restabelecendo essa condição inicial na nova criação. Essa é a nova criação que é prometida em Isaías 65. E a gente vai ver lá novamente o que? Onde? Lá em Apocalipse. Então agora eu quero o quê? Eu preciso de uma Bíblia que... Posso usar a sua Bíblia, querida? Obrigado. Eu vou mostrar para vocês alguns desses exemplos aqui. Eu quero que vocês me acompanhem. Veja como esse tema da criação ele é muito importante, porque
uma coisa que eu vou defender para vocês aqui é o seguinte. Vocês que são pais, vocês vão captar isso melhor. Quem não é pai também entende. Mas é o seguinte, quando você vai educar alguém, existem duas formas de educar. Uma forma é você colocar o conteúdo na cabeça da pessoa, ela conhecer aquilo. Outra forma de você educar a pessoa é você fazer a pessoa querer aprender. Nas escolas, geralmente, as pessoas fazem a primeira, que é botar o conteúdo para a pessoa, fazer ela conhecer, mesmo se ela não quiser. Mas a forma mais efetiva é desenvolver na pessoa uma vontade de conhecer. E ela mesma, por conta própria, ela vai se interessar, ela vai buscar, ela vai correr atrás. Isso é muito difícil. Mas o autor bíblico, ele está buscando essa segunda forma. Ele não quer que nós conheçamos os detalhes de como Deus criou. Ele quer criar na gente uma imaginação da criação. Uma vontade de conhecer essa criação. De olhar para isso que Deus criou e falou, nossa, que legal, eu quero isso. É de gerar na gente uma imaginação do que é o reino de Deus, do que é essa ordem que ele estabeleceu. Portanto, eu diria que o grande desafio que as pessoas têm é você, ao educar alguém, seja numa escola aqui, como eu estou fazendo, seja em casa com filhos, seja no trabalho com os seus colaboradores, é você vender essa ideia para a pessoa. Você quer vender a ideia, que ela compre a ideia, que ela abrace ela. Por isso que é tão importante isso nas empresas. As empresas querem que as pessoas abracem a ideia da empresa, vistam a camisa, falem, eu sou. Não é só conhecer a empresa, eu quero que eu vista a camisa da empresa. Gênesis é isso. Moisés, quando ele trouxe Gênesis inicialmente, ele queria que as pessoas vestissem essa camisa. Olha, eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Abraão, eu fui criado com um propósito. É isso que Gênesis está estabelecendo para a gente, mais do que qualquer coisa. Porque essa imaginação, ela vai povoar a gente a mover para frente, um objetivo. Ele está vendendo esse objetivo. E isso fica muito claro quando você vai comparar Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22. O primeiro e o segundo livro da Bíblia e os dois últimos. Se você for ver, você tem essas comparações, porque isso povoava o imaginário do povo de Deus. Os discípulos, os profetas antes deles, eles tinham essa imagem na cabeça de que eles queriam a vontade de uma nova criação, de reestabelecer o plano original de Deus. Portanto, a imagem que a gente tem do fim dos tempos, o objetivo, para onde a história está encaminhando, é a imagem do quê? Do retorno à criação. Então eu vou comparar com vocês agora Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22. Lá em Gênesis 1 e 2 a gente vê o quê? Então, os céus e a terra eles são criados, certo? A gente tem lá em Apocalipse 21 e 22. Lá se você quiser acompanhar com a gente. Apocalipse 21, verso 1. Verso 1 diz o seguinte: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra elas já não existiam e o mar também não existia. Veja como novos céus e nova terra está trazendo aqui. Segundo, trevas sobre o abismo. É a descrição do caos. Lá em Apocalipse 21, no versículo 23, ele fala o seguinte: toda a cidade não precisa de sol nem lua, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, os reis em sua glória. Então entrarão na cidade. Veja que não precisa mais dos lumiares do céu, que ele coloca lá, né, os luzeiros para iluminar um dia e outra noite. Ele está falando aqui de uma luz que ela preenche tudo. Novamente, essa é uma linguagem também muito figurada, tá? Ele está trazendo essa imagem e se você for querer ver muito a descrição muito detalhista, talvez você não entenda o que está querendo dizer aqui. Ele está mostrando como que a Nova Jerusalém,
nova criação, ela cumpre a criação original. Depois, a gente tem lá, em Gênesis 2, um rio no Éden. No Jardim do Éden passava um rio. Está no capítulo 2. O que tem lá no versículo 1 do capítulo 22, em Apocalipse? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. E em cada lado do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 colheitas de frutos por ano, uma de cada mês, cujas folhas servem para remédios para curar as nações. Então a gente vê, nesses dois versículos aqui, a gente já vê essas duas coisas, né? Primeiro, um rio. Tinha um rio lá no meio. Nova criação, o rio também. A gente tinha o quê? A árvore da vida lá no Gênesis. Aqui a gente está falando aqui exatamente. Ao lado dela estava o quê? A árvore da vida. Está lá, restaurada. Depois a gente vê que Deus ele caminha no jardim, lá no capítulo 3. Lá em Apocalipse fala o seguinte, 21, versículo é o 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: venham, o tabernáculo do Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o meu povo. O próprio Deus estará com eles. Se Deus andava com as pessoas lá no Éden, Deus está no meio do povo no Apocalipse. E a maldição? Existe o estabelecimento da maldição lá depois da queda, no capítulo 3, e lá em Apocalipse. Fala o seguinte, no versículo 22, capítulo 22, versículo 3. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali e os seus servos o adorarão. Glória a Deus. Então, veja como a linguagem do Apocalipse, ela se baseia fortemente na criação. Isso daqui é um exemplo que é de recriação. Se a gente viu lá atrás, primeiro, Deus estabelecendo a ordem no meio do caos, criação. Depois vem aqui a descriação. O pecado quebra tudo isso aqui. Depois Deus vai oferecendo redenção ao longo da história bíblica e prometendo uma recriação total. E lá no último capítulo a gente vê o quê? Em Apocalipse? Uma recriação de todas as coisas. O restabelecimento da ordem inicial. A ordem inicial de Deus era o quê? Que o ser humano andasse junto com ele no jardim, que ele o conhecesse, que houvesse comunhão, que tudo fosse ordenado em paz. Isso é o plano original de Deus. Isso a gente vai ver o quê? Apocalipse 22. O último capítulo da Bíblia. É um retorno ao plano original de Deus. Conclusão. Eu quero que vocês tirem dessa aula de hoje. A criação, ela estabelece a ordem que o pecado desfaz e Deus a restaura em Cristo. Essa é a grande conclusão que eu quero que vocês entendam. A função da criação. Por que esse texto está lá? Por que Moisés precisou trazer essa história para o povo? Por que esse povo precisou de ouvir novamente essa história ao longo da Bíblia? E por que ela é relevante para nós hoje? Porque é nós entendendo qual é a vontade de Deus. Qual é o plano original dele. E nós imaginando como vai ser futuramente. É para nos ensinar a desejar isso. Por isso que as pessoas precisam aprender sobre Gênesis. A gente aprende Gênesis quando é criança, ensina Gênesis para os nossos filhos, para os sobrinhos, para os netos. Os dias da criação, muito bonito. O segundo dia, tem aqui, no sexto dia, os animaizinhos. No terceiro dia, não sei o quê. Isso é legal, tem que ensinar mesmo para as crianças isso. Mas o que a gente precisa entender é a desejar isso. A desejar a ordem, desejar a criação, desejar a bondade de Deus que reina na criação e desejar uma nova criação. Que isso seja povoado na nossa mente, que isso ocupe o nosso coração. Eu quero disso mais que tudo, que Deus volte, que Jesus volte um dia, estabeleça seu reino para sempre e que tudo seja feito de acordo com a vontade dele definitivamente. É isso que a gente tem que tirar da criação, do tema criação da Bíblia. Portanto, quando vocês forem ler, e nós vamos começar a estudar Gênesis 1 semana que vem, não vão para o texto
tentando entender como as coisas foram feitas. Isso é uma visão pobre, é uma visão incompleta. Gênesis 1 e 2 não fala como as coisas foram feitas, elas falam por quê. O como você deixa para ciências, para geologia, para geografia, para física, para química. Isso não é contra a Bíblia, porque a Bíblia está falando de uma coisa muito mais profunda, ela está falando do porquê, um propósito. Você é filho de Deus, você é filho de Abraão, você é feito à imagem e semelhança dele. Deus fez com um propósito, Deus fez com uma vontade. Ele quer exercer essa vontade na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Beleza, queridos? Perguntas? Enquanto vocês pensam aí, eu quero mostrar para vocês, essa aula foi baseada fortemente nesse livro aqui que chama Criação Restaurada. Albert Wonders, é um livrinho bem pequeno, mas assim com conteúdo profundíssimo. Eu queria muito trazer para vocês essa visão. Não é o material original que a gente está utilizando, né? Que é o outro comentário bíblico que está lá. Mas essa visão vai guiar a gente daqui para frente. Porque em todo o texto bíblico eu vou perguntar para vocês: qual a criação aqui? Onde está a criação? Quando eu ler o texto bíblico e perguntar a criação, eu estou perguntando o quê? Qual a vontade de Deus? Qual o propósito? Como as coisas deveriam ser? Tem eu faço todo dia um programa em áudio lá no Spotify comentando o texto que a gente está lendo no dia, né? Por exemplo, hoje a gente vai começar, amanhã, né? A gente vai começar Salmos. Hoje ainda é o último capítulo, é Jó. A gente está terminando Jó agora. Então a gente olha e fala assim, o que Deus, onde está a criação nesse texto aqui? Se eu vejo a história de Jó e eu pergunto, onde está a criação? O que eu estou perguntando? Qual é a vontade de Deus? Qual o plano dele? O plano de Deus era que Jó vivesse de acordo com os ensinamentos dele, que Jó ele confiasse, que Jó tivesse fidelidade. Não era o plano de Deus que as pessoas andassem sofrendo. Então, quando eu olho para a história pensando na criação, eu penso assim primeiro. Veja que é um trabalho imaginativo de pensar qual a vontade de Deus nesse texto aqui. O que deu errado aqui, antes de falar o que deu errado, é falar assim, qual a vontade de Deus? Então, vamos ver, por exemplo, Caim matou Abel. Onde está a criação aqui? A vontade de Deus era que o povo, os irmãos, eles andassem unidos. Que não houvesse violência, que um não matasse o outro. Então, esse exercício de criação é o exercício de imaginação, de pensar qual é a vontade de Deus. O que Deus queria antes de qualquer coisa. Beleza? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida sobre o tema aqui, sobre outra coisa do Gênesis? Pode ficar à vontade. Bom, não tendo, convido vocês para a semana que vem estarmos aqui novamente. E a gente vai falar então sobre o capítulo 1 de Gênesis, já entrando aqui necessariamente no capítulo 1. E a gente vai, então, rumo aí Gênesis, que é muito capítulo. A gente vai aprender eles, eu tenho certeza. Até ano que vem. Vai ser um capítulo por semana, então vai durar bastante. Eu garanto para vocês que vocês vão ler a Bíblia diferente depois que vocês aprenderem Gênesis dessa forma. Vocês nunca mais vão ler a Bíblia da mesma forma. Eu te garanto que vocês vão olhar e vão falar assim, caramba, abriu uma nova janela aqui. Por que eu tô falando isso? Porque eu ou o Adinho, os professores, eles são fantásticos? Não, porque isso já está no texto bíblico, é só a gente aprender. Porque o material que a gente está aprendendo é muito bom. A gente trouxe um material muito bom de fora, um material que não existe no Brasil. Eu te garanto que não tem escola bíblica no Brasil que traz o conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu garanto para vocês, é conteúdo de primeira qualidade. E também porque isso mudou como eu leio a Bíblia. Sou crente há mais de 30 anos. E quando eu aprendi isso daqui, eu falei, nossa, agora abriu um novo mundo para mim. Eu quero que abra para vocês também. Vocês vão ler a Bíblia e vão falar, beleza, agora eu estou entendendo a vontade de Deus, o pecado e a restauração. Pensa sempre nessas três coisas. Criação, queda e redenção. Criação, a vontade de Deus. Pecado, como que a vontade de Deus foi destruída. E terceiro, a redenção, como é que Deus recria essas coisas. Criação, queda e redenção, sempre. Isso vai abrir um novo mundo de entendimento para vocês. Amém? Vamos orar? Queria agradecer você também. Obrigado, querido. Pela palavra de manhã. Ah, é? Vejo de manhã, bem cedinho.
Sim, sim. Desde de manhã, eu tava- O de hoje a senhora ouviu? Legal. Maravilha. Obrigado. Hoje eu vi, né? Então, eu vejo bem cedo, porque eu acordo 5 horas, Uhum. para levar minhas orações, eu vou ver tudo. Quando é 6 horas, para a gente fazer o devocional, a gente já fez tudo. Que legal, obrigado. Eu fui muito tocado esses dias lendo Jó. Jó é um texto que a gente precisa ler mais, porque ele fala de sofrimento, fala de dor, e às vezes é bom que a gente entenda como funciona a dor e o sofrimento antes que eles chegam. Porque quando você está no meio da dor e do sofrimento, aí não tem muito espaço para você pensar sobre isso, né? Você está sentindo algo muito profundo ali. Então, é bom que a gente pense e fale sobre a dor e sobre o sofrimento quando a gente não está dentro dele. Para se preparar, para estar ciente de quem nós somos. É isso que ela está falando. Então, hoje a gente terminou Jó, e aí no texto que eu comentei hoje lá, eu amarrei tudo e trouxe uma mensagem assim do que é o sofrimento ali descrito em Jó. Obrigado. Que legal que a senhora serviu para a senhora. Amém? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deus, muito obrigado pelos meus amigos, meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado por essa aula. Obrigado porque o Senhor trouxe a sua palavra aqui para nós hoje, para entendermos um pouco mais de Ti. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra, Senhor Deus, não somente isso, mas a nossa imaginação. Nós queremos imaginar o Seu reino, desejar o Seu reino, não somente absorver conteúdo, colocar conteúdo na nossa cabeça, mas que principalmente nós venhamos desejar esse reino, querer a criação, querer a boa vontade, confiar que o Senhor é um Deus de ordem, um Deus de criação, um Deus que restaura as coisas, um Deus que restabelece quem está cansado, restabelece quem está caído, quem está destruído, quem está sofrendo. É um Deus que não deixa as coisas estarem em caos. É um Deus que promete que as coisas vão voltar a ser boas. É um Deus que promete que está lá no nosso lado, e nós cremos nisso, nós temos a fé de que por mais que as coisas elas não estejam boas, por mais que vejamos a desordem, por mais que vejamos o caos, nós podemos olhar e falar, Maranata, que o Senhor volte, que o Senhor restabeleça o seu reino e que um dia nós vamos viver contigo para sempre no reino de paz e de ordem, que o Senhor vai para sempre estar conosco e lá nós vamos viver contigo, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor leve meus irmãos em paz e que nós possamos mais à noite estarmos juntos, celebrando o seu santo nome com todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos, estão liberados? Até mais. Só uma coisa, o que vocês acharam dos slides de hoje? Estava mais nítido? Dava para ler? Semana passada não dava para ler nada. Dá para ler? Tá ruim? Como é que tá? A senhora